Amém. Deus abençoe, Tony. Obrigado pelo carinho, pela oração. Deus abençoe todos os irmãos. Irmãos, como eu disse, a gente vai estudar hoje a lição 10 dessa lição aqui, tá? Enfermidades da alma. Lição 10, que tem esse título aí: Como ajudar os que sofrem com narcisismo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho da doença, mas também a gente vai fazer um paralelo bíblico, tá? Tem muita gente que criticou essa revista, dizendo que a gente estuda muito a doença e deixa a Bíblia de lado. Não, todas as lições têm um paralelo bíblico que faz todo sentido para a gente, tá bom? Então a gente vai ver isso hoje. Eu já quero agradecer a presença de todo mundo, já falei, mas estou falando de novo, das irmãs, dos irmãos, Gilmar que está ali atrás, todos os irmãos aqui, os jovens, tá? O pessoal que faz a transmissão online também, que Deus abençoe todos os irmãos, tá bom? Inclusive a gente está online, irmãos. Os irmãos que não podem vir ou que não puderam, estão acompanhando em casa agora. Deus abençoe sua vida aí onde você está, tá bom? Então já vamos começar? Vamos começar? Cadê meu controle? Não sei onde está. Está aqui. Achei. Repara não que eu sou um pouquinho atrapalhado, tá, irmãos? Deixa eu deixar essa revista aqui, porque está tudo ali no meu slide, já passei tudo para lá, tá bom? Acho que eu vou tirar essa máscara. Melhor assim. Deise, eu preciso que você pegue meu óculos lá no carro, por favor. Então, esqueci que eu sou cego, irmão. Sem óculos eu não consigo. Vamos lá, então? Bom, o que a gente vai ver hoje aqui, tá? Transtorno de personalidade narcisista, tá? É o TPN, tá bom? Então a gente tem esse textuário aqui. Eu queria que a gente lesse junto, irmãos. Amém? Vocês estão vendo bem aqui? Então vamos lá. Filipenses 2 e 3 é o nosso textuário de hoje, tá? Tá dando um pouquinho de microfonia aqui. Se puder tirar um pouquinho, por favor. Então vamos ler juntos então no 3? 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2 e 3. Vamos ler mais uma vez só para a gente guardar? Vamos lá? 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Amém? Glória a Deus. É isso daí. Eu tenho usado bastante esse texto aqui, né, Fê? Tenho usado muito esse texto aqui porque é um tempo... Pode ser, irmão, velho? É um tempo que a gente está vivendo, que a gente está vendo que a gente precisa se importar mais com os outros, né? E muitas vezes, um exemplo claro disso é que quando começou a pandemia, a gente ia comprar um álcool em gel e não encontrava. Porque a pessoa que chegava lá e ainda tinha um estoque, ela pegava tudo e levava para casa. Pegava 3, 4, 5, às vezes nem precisava, mas queria estocar em casa, né? E aí esse texto de Paulo vem dizer para a gente, olha, considere os outros superiores a si mesmo, né? Seja humilde, né? Não faça por interesse pessoal, por vaidade, mas com humildade, né? Considerando os outros superiores, né? Considerando as outras coisas das outras pessoas superiores. Então esse texto tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje aqui, né? Toda essa situação da gente estar mais em casa, da gente estar trabalhando de casa, muita gente está fazendo isso. Então esse texto de Paulo é muito atual mesmo. Amém? Então vamos continuar. Você pode colocar aqui, pode passar para mim aí? Isso, obrigado. Verdade aplicada. Obrigado, filho. Bom, nossa verdade aplicada diz o seguinte: no enfrentamento da tendência egocêntrica do ser humano, é importante conhecermos o que a palavra de Deus revela sobre a origem, condição e o plano divino da redenção. Olha só, vocês percebem que eu coloquei aqui, vou usar esse laser aqui, tá mais negrito aqui, ó. Então, no enfrentamento da tendência egocêntrica do ser humano, o que é isso, a tendência egocêntrica?
A tendência egocêntrica é a queda do homem lá no Jardim do Éden. Tudo de ruim que a gente tem em nós é herança, né? Uma herança do nosso Adão, né? Que ainda continua aqui, mesmo depois da nossa conversão. A gente tem sim uma nova natureza, mas a gente tem a antiga também. E as duas elas se enfrentam, né? Então, essa tendência egocêntrica do ser humano acaba gerando, por exemplo, doenças como essa que a gente vai ver hoje. Narcisista, né? Eu vou mostrar aqui umas características dessas pessoas. Mas a raiz de tudo, que é o que o pastor que fez essa lição, ele está querendo dizer, na verdade aplicada, é que todas essas características, né, todas essas doenças da alma, tudo que há de ruim no homem é por conta da queda do homem lá atrás, né? Então isso é resultado das escolhas do homem lá atrás, tá bom? Então é mais ou menos isso. A gente vai conhecer um pouco da importância que a palavra de Deus tem com relação a esse enfrentamento, né? Então a palavra de Deus diz que nós somos uma reprodução do Adão que tem o espírito vivificante. Então é como se a gente foi gerado pelo Adão caído lá, né? O primeiro Adão, mas o Adão que tem o espírito vivificante é o nosso Jesus, né? Então, a partir de agora, a gente tem uma nova natureza. E através do Espírito Santo, que essa nova natureza, né, ela vai subjugar, ela vai dominar a velha natureza. Essa parte, essa tendência egocêntrica, toda essa questão que a gente pensa só em nós mesmos, sabe? Então, a gente vai ver muito disso hoje. Amém? Isso está intimamente ligado com a nossa queda lá atrás. E como que a gente dá força para o novo homem, né? Subjugar e dominar o velho homem. Olha lá, transtorno de personalidade narcisista. A partir de agora eu vou chamar, não vou chamar mais de narcisismo, eu vou chamar de TPN. TPN, com N no final, tá bom? Transtorno de personalidade narcisista. Aqui, ó. Transtorno de personalidade narcisista. É transtorno. O TPM é tensão, né? Em algumas mulheres até parece um transtorno, mas não é. É só tensão. Tá bom? Então, transtorno de personalidade narcisista. Então, o que acontece aqui? Primeiro a gente vai listar, aqui é uma lista, tá, irmãos? Eu tive que colocar mais negrito aqui, porque senão a gente não ia conseguir enxergar aqui. Mas é uma lista. Então, essa lista é das características da pessoa que tem o TPN, tá? Transtorno de personalidade narcisista. Então, a primeira delas, grandiosidade com expectativas de tratamento superior aos outros. Eu vou pedir para alguém ler um pouquinho. Cadê você está aí? Então, tá. Então, a irmã Vera, leva ali para a irmã Vera o microfone. Então, como eu já li o primeiro, eu vou explicar. Grandiosidade, né? Com expectativas de tratamento superior. A pessoa que sofre disso, essa pessoa que é narcisista, que sofre do TPN, ela tem como se fosse um espírito de grandiosidade, sabe? Uma coisa assim, não, eu sou superior aqui a vocês, não, eu sou, nossa, não tem ninguém aqui do meu nível, né? Ninguém tem um carro como o meu ali fora. Esses irmãos tadinhos, de todos esses irmãos, tadinhos, nenhum deles está no meu nível, olha só onde eu estou aqui. Então, essa pessoa, ela tem essas características, tá? Aí a segunda, a irmã Vera vai ler. Pode ler, irmã Vera, fixação ali, pode ler. A paz do Senhor, irmãos. Fixação por fantasias de poder, sucesso, inteligência, atratividade, etc. Obrigado, irmã Vera. É isso mesmo. Então, ela tem essa fantasia, ela acha que ela tem poder, que ela é bem-sucedida, mesmo que ela não seja. Mesmo que ela não seja. É como se fosse uma alucinação, sabe? Na mente dela. Que ela é superior, que ela tem sucesso, que ela tem dinheiro, que ela é inteligente. Que, por exemplo, no caso de uma mulher, essa mulher sofre de TPN, ela entra aqui, ela acha que todos os homens estão olhando para ela, ela acha que ela é a mais bonita daqui dessa igreja, que nenhum outro homem tem olhos para outra mulher, só para ela. Então, olha só, que coisa estranha, né? Dentro de uma pessoa só.
Aí, Fê, pode distribuir aí o microfone para a Rafaela agora. Pode ler aí a autopercepção, por favor. Autopercepção de ser único, superior e associado a pessoas e instituições de alto status. Como eu já falei, outra coisa, né? Ela acha que a instituição que ela faz parte, por exemplo, se eu tivesse TPN e eu faço parte dessa igreja, a minha igreja é superior a qualquer outra igreja. Não, essa igreja X, essa igreja Y, não. A minha igreja é a igreja que vai morar no céu. A minha igreja é a igreja muito melhor, não importa se tem em menos quantidade, mas ela é superior. Então a cabeça dessa pessoa fica nesse jeito o tempo todo. O status dela sempre lá em cima, sabe? Quem conhece gente assim? Levanta a mão. Olha lá. Tem alguém? Vocês não conhecem? Eu conheço. Tem gente assim, que a gente vê características assim. Principalmente em ambientes corporativos, tem muito. Né? Aquela pessoa altiva, na hora que ela chega, ela já, né, com o nariz empinado e tudo mais. Então, é esse tipo de gente. Um amigo meu, Mateus, se você puder desligar, por favor, esse ventilador, porque está pegando aqui no microfone. Obrigado. Um amigo meu, ele congregava aqui, o Davi. Ele contou uma história, nunca mais esqueci, não sei por que ficou na minha mente. Ele trabalhava ali numa empresa, na Arteb, ali na divisa de São Bernardo com Diadema. E aí ele falava que tinham 2 diretores lá, né? Os 2 grandões, né? De lá. E aí, quando esse primeiro diretor chegava, ele era um cara muito pomposo, né? Muito altivo. Aí ele chegava e passava, e aquela empresa é gigante, né? Então ele passava nos corredores assim, não olhava para ninguém, não dava bom dia para ninguém, ia andando assim, altivo e tudo mais, e as pessoas comentavam, puxa, mas por que ele é assim, né? Por que ele tem que ser desse? Só porque ele é chefe e tal. E aí tinha o outro diretor, acho que era um sócio, uma pessoa que estava na mesma altura que esse outro diretor, e ela chegava já cumprimentando todo mundo. Bom dia, fulano, ó, ciclano, ó, não sei o quê. E cumprimentava e brincava com um, brincava com o outro, e demorava uns 10 minutos até chegar na sala dele. Olha a diferença, né? E as pessoas comentavam, puxa, meu, poderia ser que nem um fulano de tal, né? Olha só como ele é atencioso, como ele é humilde, como ele é legal. Né? Então, olha só a diferença, né? A gente percebe rápido quando uma pessoa ela tem essas características, porque se ela chegar aqui, ela já vai ter um comportamento diferente. Tipo, nossa, vou deixar minha Bíblia aqui nesse negocinho de madeira? Que isso? Paguei tão caro na minha Bíblia. Eu não vou sentar nesse banco, não. Quando que limparam esse banco aqui? Alguém pode me falar? Sabe? Esse jeito que a pessoa leva a vida, a gente vai ver mais para frente, que não tem nada a ver com as características de quem foi transformado por Jesus, né? De quem tem uma nova vida agora, de quem é dominado pela nova natureza, né? Então, isso é muito importante para nós. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Digam amém aí. Amém. Então tá bom. Muito bem. A gente leu até fixação, autopercepção. Vamos para o próximo, acho que tem mais um pouquinho. Olha, vou ler uma delas. Necessidade constante de admiração pelos outros. Senso de direito de tratamento especial. A gente já falou aqui. Ela acha que quando ela chega tem que ser diferente. Né? Exploração dos outros para obter ganho pessoal. Né? Isso aqui já vai indo para o campo do mau caráter. Né? A pessoa que ela abusa de você para conseguir o que ela quer. Falta de interesse em simpatizar com os sentimentos, desejos ou necessidades dos outros. Esse item aqui, esse último aqui, falta de interesse em simpatizar com os outros, com os interesses dos outros. Esse aqui faz um paralelo certinho com Filipenses 2 e 3 que a gente leu. Lá, Paulo vai dizer, considere os outros superiores a si mesmo, né? Seja humilde, né? Considere a causa do outro importante também. É isso que ele está dizendo ali. Então aqui, quando essa pessoa tem essas características, ela não tem simpatia, né? Ela não é simpática com as pessoas. Ela não está nem aí, irmã Vera, se seu irmão Ronaldo está em casa e ele não está vindo para a igreja. Ah, não quer vir mesmo, aquele velho. É assim. Quero saber do irmão Ronaldo, fica para lá, sabe? A pessoa não liga, não quer saber se ele está bem, se está tudo certo, se está precisando de alguma coisa. Né? Para pensar, irmãos. Quantas pessoas nessa igreja não perderam o emprego nesse momento de pandemia? Né? E aí, durante aquele período, né, até no período que meu pai estava internado,
a gente ficou muito tempo em casa. Eu fiquei mais de um mês em casa, assim, para não sair para nada. Tanto que o Edson, meu cunhado, que ia no mercado para a gente, na farmácia e tal. E a gente ficava em casa. Então, chegou um momento que eu comecei a conversar com os irmãos, assim, né? Que eu sabia aquele irmão que é autônomo, aquele irmão que não tem um registro na carteira, que não tem garantias, vamos dizer assim, né? Que trabalha por conta. Eu comecei a conversar com alguns irmãos, e aí aquela pessoa falava para mim, puxa, Éder, eu não tá bem aqui. Assim, a única coisa que salvou agora foi o auxílio emergencial, mas a gente está no apuros, né? Aí eu já falava, puxa, vamos pedir uma cesta na igreja. Olha, vamos movimentar alguma coisa aqui, ó. Se você precisar de alguma coisa, me fala. Você quer que eu te leve alguma coisa aí? Então, enquanto eu estava em casa, às vezes eu pensava em algumas pessoas, puxa, como é que será que está aquela irmã lá? E aquele irmão tal, como é que deve estar? Então, às vezes a gente precisa fazer esse tipo de coisa, sabe? A gente precisa ser simpático com o outro. Às vezes tem gente aqui na igreja que sofre de um transtorno, de alguma coisa, e aí torna aquela pessoa um pouco mais lenta, ela fala demais, ela fica um pouco mais carente, e a gente não tem paciência, Tony, de conversar um pouquinho com ela. De sentar aqui no final do culto e conversar 5 minutos com aquela pessoa. Isso é ter simpatia. Isso é você se importar com a causa do outro. E a gente precisa aprender esse tipo de coisa, né? Eu e você, a gente precisa aprender essas coisas. Amém? Não dorme não, senão eu vou começar a gritar aqui para você acordar, viu? A gente é pentecostal mesmo, então eu posso gritar, né? Ai, vamos lá. Então, 1.1, fatores que levam ao TPN. A gente vai ver aqui agora as coisas que levam a pessoa a ter ou a desenvolver isso, né? Vamos ler um trecho da revista, tá? Eu coloquei aqui já, como nem todo mundo tem mais essa revista, como ela é antiga, eu já coloquei aqui. Então eu queria que alguém lesse. Fê, você pode levar para alguém? Leva para a Deise ler esse trechinho para a gente, por favor. A sua origem é desconhecida, mas pesquisadores entendem que uma combinação de fatores ambientais associados a componentes genéticos sejam os principais causadores do aparecimento da enfermidade. Obrigado, Deise. Olha só, vocês viram? Então, tem o fator que é o fator ambiental, ou seja, o contexto daquela pessoa, aquela pessoa que tem muitos problemas familiares, que tem muitas frustrações, que tem marcas do passado, o ambiente que ela trabalha, tudo isso influencia. Mas também tem uma influência genética, que o pessoal que entende, né, é uma predisposição no organismo da pessoa mesmo, dela ter esse tipo de doença, dela ser mais altiva, dela ter essas características que a gente leu aqui, tá bom? Então, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores, o contexto que a pessoa está, puxa, a casa dela é toda bagunçada, ela não tem um referencial familiar, ela trabalha num lugar ruim, as pessoas que estão ao redor dela não são boa companhia, e ainda ela tem uma tendência a ter esse tipo de coisa, tá? Coisas que a gente achava que antes é o diabo, é o espírito maligno que está no corpo daquela mulher, né? O espírito de altivez. Não é nada disso, irmãos. O diabo, sim, ele se aproveita de muitas situações, né? Só que a gente precisa saber tratar aquilo. Mesmo que a pessoa esteja endemoniada, né, por algum outro motivo, mas ela também tem uma doença que precisa ser tratada. E a gente, como igreja, a gente precisa entender. A gente precisa ajudar, né? Então é isso. As causas são basicamente essas, tá bom? Então, 1.2, humildade, uma arma contra o TPN. Então a gente já vai começar aqui no tratamento, tá? Dessas pessoas que têm esse tipo de coisa, tá bom? Então a gente vai ver os fundamentos de humildade na Bíblia agora. E aí eu quero pedir para algumas pessoas lerem. Vamos abrir já? Uma pessoa já abre em Hebreus 1:3. Fê, pode ler em Hebreus 1:3, tá? O Tony vai ler para a gente em Atos 17, 25b. Você que está em casa aí, você também pode abrir sua Bíblia, tá? Vai na mesa, se estiver no sofá aí, abre sua Bíblia e acompanha com a gente.
A Jaqueline do Felipe vai ler Filipenses 2 e 3, que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Provérbios 29 e 23, você pode ler? A irmã Dejane vai ler 29 e 23. 2 Samuel 7, 18, vou pedir para o presbítero Gilmar ler. 2 Samuel 7, 18, tá bom? Então vamos lá. Hebreus 1 e 3. Fê, quando puder, pode ler, por favor. Hebreus 1 e 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, a parte do meio aí, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que eu li esse texto? Se você pegar ali Hebreus 1, ele vai estar dizendo sobre Cristo, né? Então, é uma passagem incrível ali em Hebreus 1. E aí, nessa partezinha, o autor de Hebreus vai dizer, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo, o Deus que estava lá na criação, ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Aí a gente fica pensando, eu coloquei fundamentos de humildade na Bíblia. Quando a gente entende o Deus que a gente serve, e a gente olha para ele, e a Bíblia está falando do Deus que a gente serve, pastor Eli, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, opa, se eu estava altivo, deixa eu baixar aqui meu queixo, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu não tenho motivo nenhum para ser altivo. Eu não tenho motivo nenhum para chegar aqui e dizer que eu sou maior que alguém, que a minha aula é mais legal do que a do Tony, ou de qualquer outro professor, ou de que eu sou melhor que você que está embaixo. Eu não tenho motivo nenhum, porque o motivo da gente estar aqui é um Deus que é muito, mas infinitamente maior do que todo mundo, de qualquer coisa que foi criada. Então, quando a Bíblia está dizendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ela está dizendo, as suas habilidades, o mundo que você vive, o carro que você dirige, a profissão que você tem, os dons que você tem, todos eles vêm de mim. Eu sustento todas as coisas pela palavra do meu poder, Deus está dizendo. Aleluia. Então, olha só que coisa maravilhosa. Como a Bíblia faz a gente descer, Tony, do nosso púlpitozinho, descer do nosso, qual é o nome disso? Do nosso salto, e colocar a gente no nosso lugar. Calma aí, filho. Quem criou tudo fui eu. Opa, espera aí, você está achando que você é quem? Né? Calma. Então percebam como o nosso Deus, ele é grande. Perceba como o nosso Deus é grande. Glória a Deus. Então vamos lá, Atos 17, 25, eu pedi para quem ler? Eu. Você? Pode ler, Tony. Aí ele pega um pouco mais pesado, pois ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Pode ler de novo, Tony, por favor? Lê de novo. Atos 17, 25. Pois é ele mesmo que dá a vida, a respiração e todas as coisas. Olha só, outro texto para colocar a gente no lugar, né? Olha só, irmãos. Paulo aí, eu uso Atos 17 para um monte de coisa. Não sei se vocês já perceberam. Toda vez eu pego Atos 17 porque é fantástico. Então, Atos 17, Paulo chega lá na Grécia. E aí ele está em Atenas pregando para os gregos, né? Para os atenienses. Aí quando ele chega lá, ele encontra uma cidade cheia de altar, cheio de estátuas, cheio de coisas, de oferendas para aqueles deuses, Deus Y, Deus X, um monte de Deus lá. E aí ele começa a pregar falando, escuta, o Deus que fez todas as coisas não é nenhum desses, né? E aí num versículo antes ele diz assim, o Deus que fez todas as coisas, ele não precisa de nada, é ele mesmo quem dá a vida, a respiração e todas as coisas, é dele que procede a vida. Então veja, Paulo está dizendo para os gregos assim, ó, vem cá, vocês estão indo para o caminho errado. Porque o Deus do sol, aí tem que adorar o Deus do sol para o sol. Não, o Deus que fez todas as coisas, ele não precisa de nada. É dele que precede a vida, que vem a vida. É dele que provém a vida. Então, a Bíblia está recheada dessas coisas para mostrar para a gente que a gente não é nada. Lembrei de um versículo agora que
se não me engano é em Isaías, que fala que ele está sentado acima do círculo da terra. É Isaías, pastor Eli? Acho que é isso. Ele está sentado acima do círculo da terra. Meu Deus, peraí, gente. A gente não consegue ir na lua direito. Tem gente que não acredita, né? Bom, o que a mídia coloca é que a gente foi na lua. Pelo menos a gente tem satélite, vai. Então, vejam só. Tem outro trecho que diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. Meu Deus. Né? Então isso coloca, a gente assenta todo mundo no lugar e diz, olha, vocês não têm razão para ser altivo, para ser prepotente. Não. Eu me lembrei de um personagem. O personagem do Castelo Rá-Tim-Bum. Quem assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum aqui? Levanta a mão. Olha lá, algumas pessoas assistiram. Castelo Rá-Tim-Bum, eu também assisti. Aí tinha um personagem lá que era o Doutor Abobrinha, né? E aí quando ele chegava lá do castelo, ele falava que ele se apresentava como Pompeu, Pompílio, Pomposo. Pomposo. Opa, sou eu que manjo aqui, ó. Pri, você não levantou a mão por quê? A gente assistia junto. Não sei o que você estava mentindo aí. tá escondendo. Você levantou? Ah, então tá bom. A gente assistiu junto, menina. Que é isso. A gente era pequena, assistia junto. Então, ele chegava com aquela pompa, sabe? E ele tinha inveja do tio do Nino lá. Ele tinha inveja do dono do castelo. Ele tinha inveja. Muito provavelmente, ele tinha, assim, um TPN, transtorno de personalidade narcisista. Porque ele queria tomar as coisas, ele se achava o melhor, o mais inteligente, o mais esperto. Tanto que quando acontecia alguma coisinha, ela conseguiu desmascarar ele ficava assim, abismado que as pessoas tinham conseguido passar a perna nele. Então, provavelmente, o doutor Abobrinha sofria de narcisismo. Ah, por falar nisso, você sabe de onde veio essa palavra? Alguém sabe a origem? Não. Narcisismo é assim. Diz a história, né? Não vou dizer com certeza, mas diz a história que tinha um cara chamado Narciso, e aí ele gostava muito de si mesmo. E aí um dia ele descobriu, era uma época que não tinha espelho, olha, faz tempo, hein? Ele descobriu que quando ele chegou no rio e ele foi se olhar, ele se apaixonou pelo reflexo que aparecia na água. E aí todo dia ele ia lá e ficava, e tal. E aí teve um dia que ele estava tão fascinado assim por ele mesmo, que ele foi indo, e puf, caiu, morreu. Morreu afogado porque ele estava fascinado com ele mesmo. E daí que veio o termo narcisismo, né? Narciso acabou se apaixonando por ele mesmo e morreu. Então, é até engraçado, né? Não sei se é verdade, pode ser que sim, pode ser que não. Mas veja, irmãos, a Bíblia está dizendo para a gente, olha, isso precisa gerar na gente um senso de humildade, dependência de Deus. Deus está acima, nós estamos aqui, né? Então, vamos ler agora o próximo, Provérbios 29, 23, ou Filipenses 2 e 3? Jaque, Filipenses 2 e 3, pode ler. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amém. Obrigado, Jaque. A gente leu, foi o textuário. É o texto mais importante de hoje. A gente precisa considerar os outros superiores a nós. Puxa, eu estou aqui, mas o Tony conhece mais de Bíblia que eu. Minha mente tem que estar assim. Tem mais gente que conhece mais de Bíblia que eu. Pastor Eli, Tom, né? Felipe, Deise. Eu preciso chegar aqui com humildade. Né? Preciso chegar aqui. E aí a Bíblia vai dizer em Tiago que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, para que isso aqui abençoe vocês, eu preciso subir aqui com humildade. Eu tenho que chegar aqui. E aí, o meu pensamento, enquanto eu subo isso aqui, é: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Me ajuda. Me usa aqui para falar com esse povo. Com humildade. Humildade. É disso que a gente precisa. E a gente só consegue essa humildade quando a gente é transformado. Quando a nova natureza domina a velha natureza. Enquanto a gente deixar o velho Adão dominando, aí a gente vai ser assim, aí a gente vai deixar a nossa velha natureza dominar a nossa vida e a gente vai colher os frutos dessa velha natureza. Provérbios 29, 23, a irmã Dejane vai ler para nós.
Acho que está desligado aí. Isso, só ligar. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha aí. A soberba do homem o abaterá. É o fruto que a gente vai colher. Se a gente não for humilde, o fruto é nós sermos abatidos. É isso. Vamos para a última referência, então, 2 Samuel 7,18. Quem que eu pedi para ler? Gilmar, presbítero Gilmar vai ler 2 Samuel 7,18. Lê para a gente, por favor. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa, que me trouxestes até aqui? Obrigado, é isso mesmo. Deus abençoe, Gilmar. Vou explicar um pouquinho aí do contexto. Em 2 Samuel 7,18, o que está acontecendo? Vocês viram ali que Davi está dizendo, quem sou eu? É uma postura de quem é humilde. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que o Senhor se lembre de nós, para que o Senhor se lembre de mim. Já é uma postura de humildade. Só que no começo do capítulo 7, Davi ele fica incomodado, né? Por quê? Porque ele mora num castelo incrível, porque ele era o rei da maior nação do mundo de então, né? Do mundo conhecido. Ele era o homem mais poderoso do planeta. E ele começa a ficar incomodado. Por que eu moro num palácio, numa casa desse jeito, e a presença de Deus está numa tenda? Não, o que é isso? Eu quero fazer uma casa, tal. Aí o profeta fala para ele assim, não, isso aí é bênção, pode fazer. Aí o profeta vai embora. Aí o profeta está indo embora. Por isso que às vezes não é bom a gente ficar indo atrás de profeta, porque profeta também erra. Eu acredito em profeta, acredito em profecia, mas às vezes ele pode, né, falar algo dele mesmo. Aí, Tom, o profeta indo embora, aí Deus falou no coração do profeta, quem falou para você falar isso aí para ele? Volta lá e desfaz. Eu não falei para você fazer isso. Aí o profeta chegou lá e falou assim, Davi, desculpa que eu falei demais. Mas na verdade é assim, vai fazer sim, o projeto é bom, mas não vai ser você não. Vai ser seu filho, Salomão. Só que antes dele falar, é que eu resumi, né? Antes dele falar isso, Deus fala para ele assim, você vai fazer uma casa para mim? Você? Aí ele começa assim, Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Eu fui te buscar. Eu transformei sua vida, coloquei você como príncipe de Israel. Você vai fazer uma casa para mim? Então, basicamente, Deus estava dizendo assim, calma, peraí, né? Menos, eu te dei honra, te dei tudo, mas, sou eu o criador de todas as coisas. Eu sustento todas as coisas pela palavra do meu poder. Então, veja, Deus coloca até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, fala, espera um pouquinho, vamos com calma, né? Então, aí no final, aí Deus ainda continua falando com ele ali, já vamos continuar, tá? É que esse contexto aqui de Davi, ele é interessante. E aí Deus continua falando algumas coisas com ele e tal, e aí no final, Davi ouve tudo, aí ele sai da presença do profeta, aí ele entra num lugar secreto, num quarto, alguma coisa assim, e fala, aí lê o que você leu, Gilmar. Quem sou eu, Senhor? Quem é a minha casa? Para que o Senhor se lembre de mim, para que o Senhor se lembre de nós. Então Davi, ele reconhece o tamanho dele, pastor. Ele reconhece que ele é pequeno diante de um Deus tão grande. Então é essa postura que a gente tem que ter. Essa humildade que vai invadir a nossa vida quando a gente der liberdade para a nova criatura dominar a velha. Para que o Adão, com o espírito vivificante, reine sobre a gente. Para que ele domine esse Adão velho que quer fazer do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. Não é assim. Quando a gente deixar essa nova natureza subjugar a velha, a gente vai ser mais ou menos nesse sentido aqui, desses fundamentos da humildade. É nesse sentido que Deus quer a gente. E aí a gente pergunta, puxa, por que Davi era? É por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia o lugar dele, ele sabia se arrepender, ele sabia não voltar atrás, ele sabia. É isso que Deus deseja de nós.
E aí Deus vai dizer assim depois, eu já estou estendendo um assunto aqui, mas Davi é muito interessante. Porque esse mesmo rei Davi, que vai dizer lá no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor, uma só, pastor Eli, só uma coisa eu peço. Eu poderia pedir qualquer coisa, eu poderia ter qualquer coisa, porque afinal de contas eu sou rei, afinal de contas eu posso ter a mulher que eu quiser, eu posso ter o castelo que eu quiser, o cavalo que eu quiser, a comida que eu quiser, mas ele está dizendo uma coisa, se eu pudesse pedir uma só, é habitar na presença e contemplar, não é nem fazer nada, é só sentar aqui e ficar contemplando a sua beleza, Senhor. É esse o homem segundo o coração de Deus. Esse é o homem que a gente precisa tentar chegar pertinho até. Amém? Amém, glória a Deus. Então, a Bíblia é um espelho que mostra as nossas imperfeições. Todas essas referências que vocês leram, que a gente leu aqui, mostra que a Bíblia é um espelho. E esse espelho mostra pra gente o que está errado, o que precisa ajustar. É como se a gente... Pode ser, pastor. É como se aqui, ó, imagina se isso aqui fosse um espelhão grandão. Aí todo mundo que entra se enxerga nele. No mundo espiritual, essa igreja é desse jeito. Quando a gente entra na casa do Senhor, a gente enxerga quem nós somos. Porque a Bíblia revela quem nós somos de verdade. E aí a gente começa a entender um pouco melhor. Lembra do Salmo 73, lá de Asaf? Que ele fala, os meus pés quase tropeçaram e tal. Quase que eu fui. E aí no finalzinho lá ele fala assim, mas quando eu entrei no tabernáculo, eu vi o final dos homens. É como se ele estivesse dizendo, eu me enxerguei lá e falei, se eu entrar lá, se eu for por esse caminho, não vai dar certo. Deixa eu dizer para você, meu irmão, você que está aqui, e você que está na sua casa aí me ouvindo também, se a gente viver uma vida com as nossas próprias escolhas, o resultado não vai ser bom. O resultado é morte. O resultado é uma conta negativa no final das contas. Não vai dar certo. A gente precisa entrar no tabernáculo e reconhecer quem a gente é. A Bíblia faz isso. É por isso que é tão importante a gente vir para aprender a palavra. Porque quando você chega aqui e você por acaso está assim, e está achando, e tem coisas dentro de você, e a Bíblia te mostra quem você é. E aí você vai dizer, poxa, eu preciso, meu Deus, eu preciso cada vez mais ser mais humilde, chegar com mais humildade, tratar o meu pastor melhor, tratar a pastora melhor, os meus irmãos estão aqui melhor, porque afinal de contas a palavra de Deus está me mostrando quem eu sou, e eu não sou nada de bom, nada de bom. Só quando o Espírito vivificante, só quando a nova natureza vem sobre nós, aí começa-se a ter alguma coisa boa em nós. As pessoas começam a ver o fruto do Espírito. As pessoas começam a ver as características do fruto do Espírito em nós. Aleluia. Então a Bíblia é um espelho que mostra nossas imperfeições. Próximo tópico aí da revista, o engano do orgulho. Para quem tem a revista aí, é a lição 10, tá? 1.3, o engano do orgulho. Então, primeira coisa, o indivíduo ele não aceita a opinião de ninguém, né? Vamos sair um pouco da Bíblia agora, vamos voltar um pouquinho para a doença. O sujeito não aceita a opinião de ninguém. Então, imagina um líder que tem TPN, transtorno de personalidade narcisista. Pessoa que é narcisista e ela é líder. Vamos dizer que eu sou líder de umas áreas aqui. Vamos lá, vamos me usar. Aí eu tenho o narcisismo. Aí eu chego aqui, vamos para uma reunião da escola dominical. Aí eu chego e falo, vamos lá, pessoal. Eu decidi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, Éder, posso falar? Pode falar. Ah, não, então aqui eu tenho... Não achei legal. Não, por favor, desculpa. Permaneça calado. Você. Não. Ridícula a sua ideia. A minha ideia é muito melhor. Puxa vida. Sua ideia é ridícula. A minha é muito melhor. Você entendeu? Essa pessoa tem esse jeito de... Ele decide tudo. Ele faz tudo. Ele não ouve as outras pessoas. E a base do evangelho é a comunidade. A base do evangelho é a comunidade.
As pessoas se reuniam para decidir as coisas. Lá em Atos 4, 3, 4, acho que 4, não, 6. Atos 6 tem a instituição dos diáconos, é isso mesmo? A instituição dos diáconos. Aí na instituição de diáconos eles fazem lá uma reunião. Aí em alguns momentos na Bíblia, em Atos, na igreja primitiva, no comecinho da igreja, eles iam decidir alguma coisa, e aí Lucas faz questão de escrever assim, ó, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Você quer coisa melhor? A gente decidir as coisas juntos e com o Espírito Santo orientando? Então é desse jeito que as coisas têm que acontecer. Essa característica aí não vem do Espírito Santo. A característica de narcisista não vem. Então o segundo ponto ali, ele acha que a opinião, o trabalho dele é sempre a melhor. Já falamos aqui. Tudo meu é melhor. Meu computador é melhor, minha camiseta é melhor. Isso aqui que eu comprei é bem melhor que o seu, tá? Se você tem um na sua casa, esse aqui é melhor, porque esse aqui é meu. A pessoa é assim. Ela não consegue ver beleza no outro. No domingo aqui, eu fui falar um negócio com o pastor, aí eu cheguei no ouvidinho dele assim, aí eu falei e tal. Eu falei, puxa, pastor, o senhor tá bonito, hein? Agora que eu reparei. Eu cheguei perto, tinha um terno bonito, rapaz. Eu falei, rapaz, o senhor tá bonito. Aí ele deu risada e falou, obrigado. Aí eu voltei. A pessoa que tem o narcisismo, ixi, nossa, pastor, ridículo. Meu Deus, que terno horrível. Sabe? Não consegue ver beleza nas outras pessoas. Isso é terrível conviver com alguém assim. Só que também tem um porém, ó. Ei, atenção. A gente não pode criar aversão a essa pessoa, porque essa pessoa precisa de ajuda, né? Ela precisa ser ajudada. Então se a gente, puxa, não vou nem falar com aquele irmão, aquele irmão, não, ele sempre fala mal de mim o tempo todo, dá licença, não vou mais falar com ele não. A nossa tendência é fazer isso, né? A nossa tendência é deixar o irmãozinho de lado, lá, deixa o irmão para lá. Mas na verdade a gente precisa aproximar o irmão. É isso que a gente precisa fazer. Amém, irmãos? Amém. Isso. Engano do orgulho. Olha só. Sente prazer em humilhar as pessoas. Exemplo de chefe, patrão, já falamos. O engano do orgulho só traz solidão para as pessoas assim. Ou seja, perda de amizade. Aqui, ó. O engano do orgulho só traz solidão para as pessoas assim. Qual que é o resultado para essa pessoa? A pessoa ficar isolada. Óbvio, né? Eu estou dizendo assim, no âmbito aqui na igreja, com certeza as outras pessoas que estão no nível dela vão deixar ela de lado. Agora, quem não pode deixar ela de lado, mesmo, é a liderança, é o líder da pessoa, é o pastor, são os presbíteros, tentar ajudar essa pessoa. Só que o resultado, infelizmente, é que aquela pessoa fique mais na dela, ninguém chama ela para sair, ninguém queira dar 5 minutos para ela no final, porque ela é muito chata, ela é muito arrogante, prepotente, é muito ruim, muito. Eu tinha uma professora assim na faculdade, tudo dela era melhor, o carro dela era melhor, ela tinha um mestrado e doutorado nas melhores faculdades do que os outros professores, tudo era assim. Aí eu olhava, não dizia nada, óbvio, né? Mas, e ainda ela tinha um sotaque, eu não sei de onde que ela era, mas ela falava assim, gente, falam para mim que eu sou prepotente, imagina, eu não sou prepotente, falava desse jeitinho. Aí todo mundo dava risada, né? Porque estava na cara que ela era prepotente, ela humilhava todo mundo, ela não era gentil com ninguém. Então olha como ficou marcado. Isso foi em 2011, gente, está na cabeça até hoje. Como é ruim. Tem muito exemplo disso hoje. Está alugando a casa, meu Deus. Será que essa mulher está vendo isso no Facebook? A mulher da imobiliária, pastora. Meu Deus, que mulher terrível. Que mulher terrível. Eu desliguei o telefone dizendo, puxa, eu não acredito que você está me tratando desse jeito. Sendo truculenta desse jeito, não acredito. É assim que você trata os seus clientes? Eu não acredito. E eu fiquei abismado. Desliguei o telefone. Oh, meu Deus. Se você estiver ouvindo, minha filha, você é bem-vinda, viu? Eu te amo, viu? Ô, pastora, pode falar, pastora. Senhor a todos. Às vezes, a pessoa não tem um cargo elevado, ela não tem uma posse financeira bem, e ela é prepotente. Você entende? Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela desfaz tanto de você, e às vezes, assim, na vida secular,
ela não tem muita coisa. E ela desfaz muito. Às vezes, não impede o cargo ou posição de arrogância. Vocês vêm da pessoa mesmo. Obrigada. Obrigado, pastora. É exatamente isso. Né? A pessoa, isso aí é a soberba, né? A pessoa que acha que ela tem, mas na verdade ela não tem muita coisa. Né? Às vezes, já conheceu? Com certeza que vocês conhecem uma pessoa que mora na favela, que mora num barraco e alguma coisa assim, só que aquela pompa assim, que isso? Eu vou comer no McDonald's? Quero comer no Outback. Que não sei o quê. Tudo bem, querida. Pode ir no Outback, eu também já fui. É muito gostoso, mas calma lá, né? Fica, né? Mais humildade. Se a pessoa que você vai sair com ela não tem condições de ir no Outback, você não pode pagar para ela, vai no McDonald's com ela, gente. Qual que é o problema? Sabe? Tem uma coisa assim, isso impede com que a nova natureza domine a velha. Nós estamos impedindo. Antes, um pouquinho antes, pastor, a gente falou do por que isso acontece, né? Aí tem o fator genético, que pode ser que a pessoa tenha uma disposição para isso, ou também o contexto dela, né? Então, vai tudo, a forma que a pessoa foi criada, o contexto que ela está, tem tudo isso. E ainda, na parte genética, pode ser que ela tenha uma predisposição para ter esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá, é isso mesmo. Já falei disso, vamos lá, vamos para o próximo. 2.1. Uma atitude a ser evitada. Vamos ler aí Lucas 18, 11 e 14? Vou abrir com vocês. Vamos abrir todo mundo aí? Todo mundo pode abrir. Lucas 18, 11 ao 14. Você que está aí no Facebook, não fica só acompanhando não, meu filho. Abre a Bíblia aí, senão você vai dormir. Lucas 18, 11 e 14. Ó, eu vou ler e vocês acompanham aí, amém? 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 Então diz assim, ó, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este que desceu justificado para a sua casa não é aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha só, essa parábola que Jesus conta para as pessoas que estavam ouvindo ele, resume toda essa lição. Porque o fariseu estava ali se achando, né? Pelas coisas que ele estava fazendo, pela sua religiosidade. Eu jejuo, eu não sou adúltero, eu dou as coisas para a igreja, eu dou o dízimo, e eu não sou como esse publicano. Muito provavelmente era pobre, não tinha tanta coisa, né? Não era daquele nível social dos fariseus. E aí, Jesus está ensinando para nós. Olha como que o publicano fazia, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia, que eu sou um pecador. Ele não queria nem olhar ele queria, pastor. Ó Deus, tem misericórdia. Me lembrei agora daquela situação de Isaías 6. O senhor lembra que o senhor deu essa doutrina aqui? Nos atributos de Deus, o senhor falou de Isaías, da santidade. O senhor falou da santidade, né? O pastor Eli pregou isso aqui, ministrou isso aqui. E aí, os serafins estavam lá, com 6 asas, e aí com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam os rostos, porque eles não queriam olhar para o Supremo Deus que estava sentado no trono, porque a glória, a santidade que emanava do trono era tão grande que eles precisavam colocar aqui a asa deles no rosto, que aquilo era santo demais para eles. Personagens santos, santíssimos, estavam
são os que estão mais próximos do trono. São os serafins. E eles reconhecem: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto eles dizem isso, eles colocam aqui, ó. Isso não é um exemplo para nós? E detalhe, lá no hebraico, a palavra serafim significa aquele que arde no fogo. Eles estão tão próximos do trono que eles estão pegando fogo por Deus. Então, essa atitude dos serafins, de seres perfeitos, são seres perfeitos, que estão diante do trono, e eles colocam a asa no seu rosto, está dizendo assim: isso aí é demais para mim. Isso aqui eu não posso. É desse jeito que a gente precisa entrar. Olha que lição. A gente aprende com os serafins. Ao entrar na igreja, a gente tem que vir e falar: Deus, eu não sou digno, pecador, pobre pecador. Eu sou pecador, Pai. Irmãos, a humildade é uma arma impressionante. Teve um avivamento que aconteceu na história, um avivamento extra-bíblico, né? Não são aqueles que estão na Bíblia. Acho que o avivamento do país de Gales. Um menino entra na sala do seu pastor, e aí quando ele chega na sala do seu pastor, o pastor dele está prostrado, e está orando assim, se não me engano, batendo no peito e dizendo: Deus, quebra minha vida, dobra minha vida. E falava, e aquilo impactou aquele jovem. E foi através daquele jovem, depois, lógico, tem muita história para contar, mas através daquele jovem que desencadeou um avivamento no país inteiro. Um avivamento no país de Gales inteiro, que depois influenciou a Inglaterra e outros países ao redor. Então a humildade é uma ferramenta poderosa para nós. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Jesus e os meninos, ali, depois de um versículo, ó, Lucas 18, 16 ao 17. Jesus está lá falando e as pessoas querem impedir os meninos que estavam querendo chegar perto. Aí Jesus fala assim: ó, deixa que eles venham. Bem-aventurados que são como esses aqui. Né? Por que vocês não querem que os meninos cheguem? Vocês são melhores que os meninos? Vocês precisam ser como os meninos para entrar no reino do céu. Humildes, né? Benignos, pacificadores, esquecem as coisas rápido, como as crianças. Pastor Eli que fala direto aqui, que crente é besta, né, pastor? Eu aprendi isso com o pastor Eli. Crente tem que ser besta. Crente não tem razão. É isso que ele fala. Não tem razão, a gente tem que... Tudo bem, querido, tudo bem, você tem razão. Eu, muito provavelmente, em alguma situação, sabe, daquela história da imobiliária, se não acontecer do jeito que eu quero, eu vou ter que ser besta. Falar: tá bom, você quer que eu pague mais? Eu vou ter que pagar mais. Eu não vou arrumar confusão, não vou lá pegar uma arma e dar um tiro naquela mulher. Não. Né? Embora, né? Bom, deixa para lá. Vocês entenderam? Eu preciso ser besta, a gente precisa ser besta. Puxa, pagou menos, como você é besta? É isso mesmo. Paguei mais, porque eu sou besta, humilde. É isso. Pois é, evangelho. É o evangelho. Vamos avançar. Tem um trechinho da revista que eu coloquei aqui no slide mesmo, ó. Quero que alguém leia para nós. Deixa eu ver quem vai ler. Pastor Eli, o senhor consegue ler? Consegue? Vai vir o microfone e vai chegar para o senhor aí. É necessário, a paz do Senhor. É necessário que uma investigação criteriosa seja feita com a ajuda de um profissional qualificado para que o TPN seja confirmado, pois em sã consciência, aquele que nasceu de novo sempre irá buscar viver de acordo com a palavra de Deus. Amém, pastor. Obrigado. Pastor, só quer aproveitar aqui e fazer algum comentário? Não? Tá bom, Deus abençoe. Então, olha só esse trechinho que está na revista que eu coloquei no slide. Não é qualquer um que vai dizer que a pessoa tem TPN, transtorno de personalidade narcisista. Não é qualquer pessoa, tem que ser um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, coisas do tipo, né? Para saber como a gente vai tratar, né?
Aí ele completa. Olha só que interessante. O que o pastor, o comentarista, ele completa? Ele fala o seguinte: pois em sã consciência, aquele que nasceu de novo sempre irá buscar viver de acordo com a palavra de Deus. Então, é insano a pessoa que se diz cristão e não tem uma vida de acordo com a palavra de Deus. Né? Até uma... esqueci a palavra agora. Na minha opinião, até um paradoxo, né? Um paradoxo porque a nova vida implica mudança. Fui mudado, fui transformado. Só que se você diz que é uma nova criatura e você continua fazendo as mesmas coisas, tem alguma coisa. Tem alguma coisa de errado. Alguma coisa está errada. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao tratar essas coisas. Éder, então quer dizer que todo mundo que tem narcisismo não foi convertido de fato. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: a gente precisa entender que se essa pessoa não se esforça, ela não procura um profissional, né? Ela não tenta ouvir as pessoas, ela não consegue ouvir as pessoas, ou as pessoas que moram com ela, para que oriente ela, tente de alguma forma convencer ela, falar, puxa, você precisa melhorar de alguma forma, né? E aí até o leigo vai dizer assim, olha, se você buscar a Deus, essas coisas vão mudar. Porque eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Muitas coisas no Éder, elas estão sendo mudadas através da palavra de Deus. Pode ser que eu tenha uma tendência para ter TPN? Pode ser. Pode ser sim. Meu organismo, pode ser. Mas eu entendo que aos pés de Jesus, eu tenho a solução. O caminho vai ser mais curto. Posso ir no psicólogo, posso ir, sim. Mas o caminho com Jesus vai ser mais curto para a minha cura. Então, coisas que minha mãe falava para mim, Éder, você precisa melhorar nisso. Um dia você vai casar e você vai sofrer, porque você não vai casar com a sua mãe, você vai casar com uma outra mulher. Então, a pastora está falando que eu estou revelando. Não precisa revelar não, está muito claro. Então, olha só. Ela dizia para mim, olha, cuidado com isso daí. Isso daí vai virar uma coisa absurda mais para frente. Você não vai conseguir controlar. Minha mãe não é psicóloga. Minha mãe não é. Mas Deus estava mostrando para ela que o resultado não ia ser bom. Então, quanto mais tempo a gente vai gastando em Deus, coisas que eu cheguei tantas vezes aqui na igreja e pedi a Deus, tem misericórdia, muda isso aqui em mim, muda, por favor, muda, me ajuda a mudar, me dá força para mudar, me faz mudar, sei lá, me ajuda. E aí, depois de uns anos, aí eu começo a ouvir as pessoas, puxa, você está, rapaz, que coisa, você está diferente. Quem diria que em algumas coisas você está diferente? Então, o que é isso? A nova natureza. Ela começa a moldar a nossa vida. É isso. Opa, é isso mesmo, pastora. É isso mesmo. Deserto muda o crente, né? É isso mesmo. Exatamente, irmã Vera. O deserto, a irmã Vera está falando aqui, o deserto molda o crente. É isso. Eu conversei muito disso agora na pandemia, quando meu pai ficou internado. Que Deus, ele leva a gente para o deserto, para a gente aprender lições no caminho difícil, que a gente não aprendeu no caminho fácil. Ele leva a gente, conduz assim no deserto e fala, opa, você fez essas escolhas? Tá bom, então vem por aqui, ó. Aí a gente vai no deserto, aí a gente apanha, tal, fica com sede no deserto. Aí depois que você aprendeu, Deus fala assim, ei, eu sou a água. Você está precisando de água? Sou eu. Você entendeu agora que você depende de mim? Você entendeu como as coisas funcionam agora? Então, é assim que Deus trata a gente. É dessa maneira. Então, Deus planejou o mal. Priscila, para de dormir aí atrás, te vi dormindo. Deus planejou o mal? Éder. Deus planejou o mal? Não, Deus não planeja o mal. A Bíblia fala que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Deus não criou o mal. São as nossas escolhas que fazem a gente ir para isso. E ele permite. E aí, ele aproveita
esses momentos para tratar com a gente. Aí parece que ele aperta lá, Romanos 8:28, é um botãozinho. Aí ele aperta, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em meio ao deserto, de repente chega uma água. Porque até nesses momentos, Deus demonstra a sua bondade para a gente. É isso. Você não estava dormindo não, né? É que você está com máscara, seu olho é pequenininho, seu cabelo cobre, aí eu não acho. Você estava glorificando. E eu repreendi. Meu Deus, pastor. O pastor nunca mais vai deixar eu dar aula aqui. Vamos lá. Ainda bem que foi minha irmã, né? Eu não ia fazer isso com outra pessoa mesmo. Vamos lá. Ó, 2.2. Estamos fechando já, viu, irmãos? Irmãos! Estamos fechando. Amém? Só para vocês acordar. Estamos fechando, tá? A Deise está com vergonha aqui que eu estou fazendo essas... Vai acostumando, minha filha. Vai ser assim para sempre, viu? Ele está transformando. Vamos lá. 2.2. Arrogância comum ao narcisista. Olha lá. Tratam com desprezo tudo que é feito por outros. Nós já falamos. Ao ser confrontados, portadores se sentem derrotados ou passam a ser agressivos. Olha só. A pessoa não pode ser confrontada. Ela não pode ser contrariada. Se esquecem que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É o que a revista está dizendo. Isso aí, esse trechinho eu peguei da revista. Tiago 4 vai dizer isso daí. Deus resiste ao soberbo. Então a pessoa que sofre disso, ela não consegue enxergar essas verdades. Ela não consegue enxergar. Ela tá, é como se ela estivesse numa realidade paralela. Ela não enxerga que ela tem essas coisas. Por isso que é tão difícil a gente tratar essas coisas. E na minha opinião, o maior remédio contra esse tipo de problema é uma vida com Deus. Uma vida com Deus pode transformar qualquer um. Não importa se ele tem predisposição genética, não importa. A vida do homem é transformada. Quem tem exemplos disso aqui? Alguém conhece exemplos disso? A nossa igreja está cheia de exemplos disso. Meu Deus, tantos exemplos. Vou pegar o Silvano, toda vez eu falo do Silvano. Silvano é o maior exemplo para mim. Presbítero Silvano. Anos atrás ele estava dentro do Carandiru, gente. Anos atrás ele fazia parte de quadrilha, que fazia tanta coisa que eu não vou nem falar aqui, que tem coisa que ele não gosta. Que palavra é essa que pode transformar um homem desse e colocar ele aqui? Será que tem limites para a palavra de Deus? Não tem. Ela que acessa as juntas e medulas, a divisão da alma do espírito e transforma o homem. Aleluia! É isso que ela faz. Que coisa boa, meu Deus. Doutrina de pentecostal dá vontade de ir, né? Não dá, pastor? Dá vontade de ir. Ai, meu Deus. Amém. Estou acabando já, irmãos. 3.2. Já estamos caminhando para o final. 3.2. Observando os traços de narcisismo. É isso, observando os traços de narcisismo. Acho que o 3.2 eu coloquei errado, é o número 3 aí, tá? Observando os traços de narcisismo. Primeiro, TPN tem início na adolescência. Olha só, geralmente é na adolescência que começa. Então, olha a responsabilidade dos pais, a nossa responsabilidade de estar acompanhando aqui, de estar perto dos adolescentes, de ser amigo deles, de estar próximo. Porque às vezes parece que tem uma barreira, né? Não, os adolescentes, parece que é uma ilha inacessível. Não, gente, que isso? Não é isso. Eles estão acessíveis aí, a gente precisa estar perto, né? Quem é adolescente aí, diga amém. Olha, gente, quanto adolescente tem aqui? Tem muito adolescente aqui. Olha lá, precisa ser observado. Não, 3.1 ali no meio. O adolescente pode ter outro transtorno, super-herói. Acha que é indestrutível. Isso aqui é interessante. Eu falava aqui no ensaio da equipe de louvor. Eu trabalhei com um rapaz, ele era novinho mesmo, tinha uns 18 anos. E ele só se alimentava mal. Ele só comia besteira e ia no shopping todo dia. A gente trabalhava num complexo de um shopping, e todo dia a gente ia almoçar lá. Mas ele só comia lanche, besteira, coxinha, só
besteira. E ele não tomava água, ele não se exercitava, ele dormia mal, porque ele fazia Universidade Federal e isso demanda muito tempo, então ele não dormia direito. E aí a gente sempre dizia para ele, cara, você precisa se cuidar, você vai morrer, cara. Você precisa fazer alguma coisa, né? Aí ele chegava e falava assim, cara, eu sou jovem, eu sou imortal. E provavelmente ele tinha indícios disso aqui, ó, de achar que é indestrutível, de achar que ele não vai. Mas, ó, eu tenho 28 anos. Há 10 anos atrás, quando eu tinha 18, eu sinto um pique, de verdade, não é conversa. Eu sinto o meu pique diferente. Eu sinto que eu não tenho a mesma. Eu ainda sou jovem, tá? Não se preocupe. Eu sou jovem. Mas assim, eu sinto que não é a mesma coisa, sabe? Você sente isso também? Você sente? Sente? Você sente? Ó, todo mundo na mesma idade que eu falou que sente, então. Então é essas coisinhas que a gente percebe. Imagina quando estiver na idade do Tom, por exemplo. Aí eu vou sentir muito. Na idade do Edson. Aí, meu Deus. Ai. Então, gente, olha só. Isso precisa ser observado. Sabe? Aquele adolescente que sempre está no quarto, que ele sempre está isolado, que ele nunca quer. Poxa vida, nunca quer conversar com ninguém, nunca quer estar envolvido em nada. Tem alguma coisa acontecendo ali. Tem alguma coisa que está se desenvolvendo e que a gente precisa ver o que é. Não é chutar o aborrecente, como falam por aí, né? Ah, aqui adolescente é tudo. Não é desse jeito, meu Deus. Então, para acabar, 3.2, agora sim é 3.2, tratando o narcisismo. Não tem cura. Não tem cura, tá? Então, quais são os tratamentos? Consulta com o psicoterapeuta, como está aqui. Em alguns casos, remédios, mas isso vai depender do caso, porque às vezes a predisposição daquela pessoa, sabe, a parte genética, ela demanda um remédio para controlar as taxas de não sei o quê, que a Beatriz poderia explicar para a gente melhor, mas, né, eu não sei muito bem. Mas um dia a Beatriz pode falar mais disso. Já comprometi a menina, já, meu Deus. Então, essas coisas dependem, não é todo mundo. Fui diagnosticado, vou tomar remédio. Não, é o psiquiatra, psicoterapeuta que vai te falar se você vai tomar ou não, entendeu? Eu tenho muito receio, irmãos, com essas coisas. Por isso que eu pontuei isso aqui. Porque às vezes a pessoa fala assim, a pessoa é diagnosticada com depressão, e aí ela já começa a tomar um remédio, e aí daqui a pouco aquela pessoa está tão diferente, porque o remédio é tão forte que parece que oprime mais a pessoa. Então eu tenho muito receio de tomar remédio para esse tipo de enfermidade. Enfermidade na alma, coisa neurológica, precisa saber muito bem como vai ser o tratamento. E aí o próximo ponto ali, a igreja, para mim é o melhor ponto. A igreja, através da palavra de Deus, sustenta o aflito, ajuda o perdido, dá força para o cansado. A gente é o braço de Deus na terra. A igreja é o rio de Deus na terra. A gente precisa levar água para todo mundo. A gente precisa estar pronto para isso, irmãos. Irmãos, eu não estou falando a gente, quem senta aqui em cima. Eu estou falando vocês, eu e vocês. Todo mundo, toda a igreja precisa saber disso. Precisa estar pronto, precisa identificar. Sabe? Tem situações aqui na nossa igreja que às vezes não é só um espírito maligno. Vocês estão entendendo? Às vezes é um cuidado maior que a gente precisa ter com aquela pessoa. Sabe? Uma atenção maior. Porque por mais que o diabo ele age na vida daquela pessoa, ainda tem um ser humano que está sendo mutilado pelo inimigo ali. A gente precisa ter essa sensibilidade. Precisa entender o problema do irmão, sabe? Tem que ter isso. A gente precisa aprender isso. É o desejo de Deus que a gente tenha esse sentimento dentro de nós. Ele tinha esse sentimento. Lembrei aqui, fresquinho do céu, hein? Quando Jesus se encontra, quem falava isso era o pastor Zé Rodrigues, os mais velhos vão lembrar. Ele falava que era o pãozinho quentinho do céu, que tinha vindo na hora. Aí, Jesus está lá com os discípulos, não me lembro a passagem muito bem, mas aí ele se encontra com um cortejo fúnebre. As pessoas estavam indo enterrar, acho que uma mulher tinha um filho, e aí
a tendência e a lei e a ordem ali naquele momento era que aquelas pessoas se distanciassem, ninguém tocasse, coisa do tipo. Aí Jesus entra lá, e aí a mulher está chorando, e ele diz para ela, não chores. E aí, quebrando a religiosidade e os paradigmas da época, ele coloca a mão no defunto. Não podia fazer isso naquela época. O judeu não colocava a mão nesse tipo de coisa. Ele coloca a mão de defunto. O texto não vai dizer, mas, irmão, você vai ressuscitar um morto. Ele coloca a mão no esquife, né? Mas, na minha opinião, ele deve ter colocado a mão no defunto e ressuscita o defunto. Então, essa empatia de Jesus olhar para a mulher e falar, não chora, isso deve ter comovido Jesus. A parte humana de Jesus, dele ter empatia, dele ser simpático e dizer, não chores, eu vou resolver agora, né? Você teve a sorte de encontrar com a própria vida. Então a morte teve que dar um jeito de ir embora daquele corpo. Não sei como, mas ela foi embora. Não chores, levanta, pá, ressuscitou. É esse o nosso Deus. É esse o nosso Deus que tem empatia pelos outros, pela dor dos outros. Primeiro domingo que a gente voltou, meu Deus, eu preciso terminar. Primeiro domingo que a gente voltou para a igreja, a Deise sentou ali, e a gente já tinha perdido a irmã Lili, minha sogra. Aí daqui a pouco vinha uma irmã, ia lá e abraçava a Deise. Aí daqui a pouco vinha outra, ia lá e abraçava de novo. Aí daqui a pouco a pastora levantou e foi lá e abraçou. Aí daqui a pouco outro, um monte de gente foi abraçar ela. É empatia, é tentar sentir a dor do outro, é se importar com o outro. É isso que a gente precisa, é disso. Nas mínimas coisas, sabe, às vezes a gente coloca lá no grupo, irmãos, orem por mim, aconteceu alguma coisa, o meu parente está internado. A gente nem mandar assim, ô irmãos, estamos orando. Às vezes vê e nem procura saber do irmão, ô irmão, como é que você está? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Quando o Tony foi diagnosticado, e a Rose, e o Rosil, e todos os objetos daquela casa, com o Covid, eu liguei para ele e ficava enchendo o saco do Tony. E aí, Tony, você está precisando de alguma coisa? Quer que eu leve uma marmita? Quer alguma coisa? Por quê? Eu tinha acabado de passar a mesma coisa com meu pai. Então eu sabia que nesses momentos precisa de ajuda. Então é isso que a gente precisa ter, empatia, como Jesus teve com aquela mulher. Amém? Amém? Amém. Então tá bom. Meu Deus, tem mais um. Vou terminar. O transtorno chega ao ponto mais alto quando, olha só, que coisa terrível, sua satisfação sexual impede do seu companheiro. Independe. Meu Deus, estou cego. Independe do seu companheiro. O indivíduo não vê nada de anormal nisso. Olha o nível que chega. Se é um cara casado, uma mulher casada, ele tem relação sexual com ela, não importa se ela sentiu, não sentiu, se ela gostou, não gostou, o negócio é ele. Ele está satisfeito, ele vira da cama, dorme e vai embora. Eu sei que não tem muito a ver com o assunto aqui, mas isso é de extrema importância. Você imagina, eu estou lendo um livro com a Deise, que a gente precisa primeiro do teórico para depois ir para o prático, né? Então a gente está lendo o livro e aí explica um monte de coisa. Pastores só disso, né? E aí o pastor, ele tem uma pesquisa lá que diz que grande parte das mulheres nunca experimentou o orgasmo. Só que elas passam a odiar a união de corpos. Elas não querem mais ter união, porque para elas aquilo começa a gerar uma doença. Então, o nível que o narcisismo pode chegar. Eu penso em mim mesmo, eu sou egocêntrico, eu sou prepotente, e até com a minha mulher, na nossa intimidade, eu vou ser indiferente com ela. Não estou nem aí com ela. Vou fazer aqui e tudo mais, é ela que se vire por aí. É desse jeito. Também com a mulher. Mesma coisa. Então, esse é o nível que o homem chega. Ele vira um animal, basicamente, irmãos. Ele vira um animal. Vira um animal. Então, meu Deus, vou parar de falar. É isso. Vamos acabar. Conclusão. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que possamos identificar o narcisista. É quase impossível um narcisista enxergar-se como doente. Por quê? Porque mexe com o ego. Mexe com quem ele é. Mexe com o quanto o nariz dele está empinado. Ele nunca vai reconhecer que ele é menos, que ele está doente. Não. Mas através da palavra, que é poderosa para essas coisas,
da oração e da comunhão. Olha só, palavra, oração e comunhão. O que é importante? O que é mais importante? Não tem mais importante. Ah, não, eu só venho na quarta-feira porque é oração e o meu negócio é oração. Amém. É isso mesmo. Tem que orar mesmo. Ah, não, eu só venho na escola dominical porque o negócio é palavra. O negócio comigo aqui é palavra. Você tem razão, é palavra mesmo. Mas não é só palavra. Não é só oração. É oração, palavra e aí o terceiro item, comunhão. Você tem que fazer parte de uma igreja. O Tonzinho falou na semana passada dos desigrejados, né? Meu irmão, não tem base bíblica nenhuma. Desigrejado, como que você vai fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, sem ter comunhão? O pastor Eli também dá um outro exemplo bom. Você já viu uma perna andando sozinho por aí? Não existe membro andando sozinho por aí, uma perna assim, andando sozinha. Não tem uma mão andando sozinha. Não faz sentido. A gente precisa da comunhão. Não, porque no tempo de pandemia, sim, filho, eu entendo. Mas será que você já não está usando, como o senhor tem falado, né, pastor? Como, né, uma escora, assim, não, a pandemia. Calma, né, vamos. Você não está indo no mercado? Você não está indo no banco? Né? Você não tem que fazer essas... Você já se expôs ao vírus. Tá? Você que está em casa e está com medo de vir para a igreja, estou falando isso porque a gente ama vocês. Né, pastor? Concorda? Pastor apoiou, está apoiado. Ó, você que está em casa e não está indo para lugar nenhum, você está indo para algum lugar. Né? Em algum momento você precisou comprar um remédio. Em algum momento o gás acabou e você teve que ir na porta. Meu filho, foi para a fila da Caixa Econômica para pegar o auxílio. Ei, você já se expôs. Né? Você vai ficar em casa até quando? Se você ficar em casa por mais 6 meses, eu vou arriscar dizer que você vai desenvolver algum problema neurológico, alguma coisa psicológica. Né? Exatamente. Então, é isso. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Eu já passei do meu horário para terminar 10 minutos atrás. Deus abençoe você que está em casa, os irmãos que estão aqui.